Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota do perfil Gestão Licitação no Instagram. Hoje é segunda-feira, tradicionalmente nós trazemos a resposta à nossa enquete dominical, né? Aquela enquete que já há alguns anos movimenta os nossos domingos, né? Nós lançamos lá no Stories, lá no nosso canal, no nosso perfil, né? Lá no Instagram. E durante o domingo a enquete passa lá 24 horas com questões sobre licitação para discutirmos e para trazermos temas mais relevantes na área. E na segunda-feira nós trazemos então a resposta à enquete. Vamos lá, a resposta da nossa enquete de ontem? Pois bem, pessoal, vamos lá a nossa resposta à enquete de ontem. Nossa enquete de ontem novamente veio tratar sobre o pregão eletrônico, né, regrado aí pelo Decreto Federal 10.024, né, obrigatório para a esfera federal, para a administração pública da esfera federal e para os órgãos da administração municipal estadual distrital quando se utilizar de recursos da União, né, transferências voluntárias, aquela regrinha lá que está no parágrafo 3º do artigo 1º. E a nossa enquete veio trazer tratar, né, de um dos modos de disputa, que é o modo de disputa aberto e fechado, que funciona da seguinte forma, né? O modo de disputa aberto e fechado e o pregão eletrônico pelo decreto 10.024, há uma primeira etapa aberta de 15 minutos, a qual participam todas aquelas empresas que cadastraram suas propostas e cadastraram sua documentação de habilitação não constante no SICAF, exigidas no edital, e propostas que foram classificadas pelo pregoeiro, né, na fase de análise de conformidade das propostas. Então, participam todas essas empresas nessa primeira fase, né, primeira etapa aberta de 15 minutos. Em seguida, há uma etapa ainda aberta, aleatória, né, randômica, de até 10 minutos, então também todas essas empresas que participaram da primeira etapa de 15 minutos participam dessa segunda etapa de 10 minutos. Em seguida, o sistema vai então convocar algumas empresas para a etapa fechada. E quem participa da etapa fechada? Quem participa da etapa fechada é a primeira colocada, né, a primeira proposta colocada na etapa aberta, e aquelas empresas que tiverem com seu valor até 10% do valor da primeira colocada, né? E aí, no caso, se não houver pelo menos 3 empresas, as 3 primeiras colocadas. Essas empresas partem para a etapa fechada, né, do modo aberto e fechado, e essas empresas, nessa etapa fechada do modo aberto e fechado, terão uma única chance para dar um lance vencedor, né? Uma proposta final não, um lance final. Aí não há mais uma disputa de lances, né? Decrescentes. Há apenas uma opção, uma única chance para aquelas licitantes que participaram na etapa fechada dar uma cartada final e dar o seu lance vencedor. E o prazo dessa etapa fechada é de até 5 minutos, né? São 5 minutos. Então a empresa deu seu lance vencedor lá, ela não dá mais lance, certo? Ela vai aguardar passar, encerrar, né, os 5 minutos da etapa fechada, certo? E esse lance é sigiloso. Então o que acontece? Nessa etapa fechada, são convocadas após a etapa aberta, o primeiro colocado e aquelas empresas até 10%, e se não tiver pelo menos 3, entram as 3 primeiras, e na etapa fechada, as empresas têm uma chance para dar no prazo de 5 minutos, e esse lance é sigiloso, né? Encerrou-se a fase de lance, né? Após, inclusive, após a fase de lance, o sistema faz automaticamente aquela análise do desempate, né? Empate ficto, da lei complementar 1, 2, 3, e segue para a etapa de julgamento e habilitação. E aí acontece exatamente a regrinha que nós vamos tratar agora na nossa enquete, né? Que é a seguinte situação: imaginemos que tenhamos aí, o que é que nossa enquete traz, né? Determinado órgão realizou o pregão eletrônico fundamentado no decreto 10.024 pelo modo aberto e fechado. Das 10 empresas que participaram da etapa de lances, né? Na etapa aberta de lances, 4 foram convocadas para a etapa fechada. Significa o quê? Que foi convocada a primeira empresa e as outras 3 estavam dentro do percentual de 10%. Essas 4 empresas,
elas têm uma chance, né, dentro da etapa fechada, né, dentro da etapa fechada no modo aberto fechado, e dar sua cartada final e dar o seu lance chamado lá, chamamos, né, de lance vencedor, né, que é o lance que o cara vai analisar seus custos e dar o seu lance vencedor. E aconteceu isso, né? As 4 foram convocadas, deram o seu lance vencedor, iniciou-se então a fase de julgamento, né, e de habilitação das propostas, certo? E o decreto fala exatamente isso, né? O decreto então chega no nosso ponto, a nossa enquete. O decreto fala que, caso, lá está lá no nosso decreto 10.024, caso após, né, durante a análise do julgamento das propostas, né, não tenhamos empresa habilitada, né, no caso aí das 4 empresas que participaram da etapa de julgamento da habilitação, as 4, nenhuma foi habilitada, logo nenhuma foi declarada vencedor, né, o pregoeiro poderá sim, né, com o auxílio, né, da combinado, né, com a equipe de apoio, né, ele reabrir a etapa fechada, certo? Então a enquete está correta. No Compresnet, como é que isso é feito? Né? Após a desclassificação, a inabilitação das 4 empresas, né, que foram inicialmente convocadas para a etapa de julgamento, etapa fechada, em seguida a etapa de julgamento, e foi analisar as suas propostas na ordem de classificação. Caso as 4 empresas elas sejam inabilitadas, então o pregoeiro pode clicar lá no botão e reiniciar a etapa fechada. E com isso, o que é que vai acontecer? O sistema vai convocar daquelas 6 empresas que restaram, né, do nosso exemplo aí que temos 10, né? Então daquelas 6 empresas, o sistema vai fazer a mesma análise que foi feita na primeira convocação, né? Vai convocar aquelas até o total de 3, né, as 3 próximas empresas, né, para a etapa fechada. E essas 3 empresas, elas terão a oportunidade novamente agora, no prazo de 5 minutos, dar o seu lance vencedor, a sua cartada final, né? Sigiloso, né? Esse lance será sigiloso, e após esses 5 minutos, o sistema voltará então com a nova classificação e o pregoeiro poderá então analisar, né, as empresas seguintes que foram convocadas, certo? Então a resposta da nossa enquete é sim, exatamente isso que acontece, por força do nosso decreto lá, uma vez que estejam inabilitados, o pregoeiro poderá sim reabrir a etapa fechada, e aí o sistema vai convocar as empresas, né, até o total de 3, para dar o seu lance vencedor. Tá bom, pessoal? Então aí a resposta então é sim a nossa enquete, tá bom? Então obrigado mais uma vez pela participação. Cada vez mais os colegas participam aos domingos, né, das nossas enquetes. Além de participar, agradecemos os contatos aí pelo direct, né, tratando inclusive das dúvidas, né, com relação à enquete, né, discutindo inclusive após a resposta, né, onde estaria lá no decreto, se isso tem que constar no edital, né, quais são as possibilidades possíveis, e domingo temos uma nova enquete, tá bom? Então um abraço a todos e uma boa semana.